Olá, bom dia, turma. Dando sequência ao nosso conteúdo de matemática, né? Números decimais. Hoje nós iremos estudar relacionando os números decimais às frações decimais, tá? No caderno 3, certo? Página 7, tá? Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, né? Como sempre eu peço, registre a data de hoje, 17/9/2020, não só aqui como também na agenda de vocês. Como eu disse, relacionando os números decimais às frações decimais. Vamos ver o que ele trouxe aqui. No quadro de ordens, vimos que a parte decimal fica localizada à direita da vírgula e suas primeiras ordens são os décimos, centésimos e milésimos. Mas estes nomes não são uma novidade. Você se lembra deles? Creio que sim, né? Que nós estudamos na aula passada nessas ordens aí dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Não foi isso? Esses nomes também são utilizados para representar as frações, com os denominadores 10, 100 e 1000. Realmente, também nós vimos isso. Né? As frações, um décimo, um centésimo, um milésimo, são chamadas de frações decimais. Já tem aqui, né, em negrito, né, a definição aqui dessas frações. Toda fração decimal pode ser escrita na forma de um número decimal. Veja, um décimo, olha como é escrito aqui, um décimo, né, a forma fracionária, ou seja, a forma, né, em fração. Um centésimo, um cem, um cem, né, cem, centésimo, um centésimo, um milésimo, mil, né, aqui, mil, tá? Já na forma decimal, 0,1, por quê? Porque só tem um zero aqui, gente, um décimo, só tem um zero. Vocês irão entender já já. 20, 0,01, 30, 0,001. É a casa decimal, tá, gente? Que irá representar aqui. Veja outras frações decimais e sua forma decimal, tá? Vejam, 3 décimos, como é que irá ficar? 5 décimos, 12 décimos, 123 décimos, aqui na a questão dos centésimos, aqui nos milésimos, tá? Nós iremos estudar isso aqui detalhadamente para que vocês possam entender. Veja, note que os décimos podem ser representados com uma fração de denominador 10 ou com uma ordem decimal. Já os centésimos, ele pode ser representados com uma fração de denominador 100 ou com duas ordens decimais. No caso, gente, aqui uma ordem decimal, porque uma ordem decimal depois da vírgula, duas ordens decimal depois da vírgula, tem duas casas, três ordens decimais, que é depois da vírgula, tem três casas, 1, 2, 3, tá? Isso que ele quer dizer. E os milésimos podem ser representados com uma fração de denominador 1000 ou com três ordens decimais, como nós vimos aqui, certo? Veja que a quantidade de zeros do denominador indica a quantidade de ordens decimais. Ordens decimais, gente, ou seja, a forma decimal, são a quantidade de casas que vem depois da vírgula, tá? Não esqueça, vem depois da vírgula, tá? Mas não é difícil, não. É só compreender, visualizar aqui a explicação, o conteúdo que vocês irão entender com maior facilidade, certo? Veja, um zero, uma casa decimal, né? Como eu acabei de falar lá em cima, aqui, uma casa decimal depois da vírgula. Dois zeros, duas casas decimais que vem depois da vírgula, duas casas. Três zeros, três casas decimais, ou seja, depois da vírgula, né? Três casas decimais, 1, 2, 3, né? Então, no final que a gente coloca o valor, né? 2, o 5, primeiro nós preenche aqui com os zeros, certo? Depois, a última casa decimal é que a gente aqui, acrescenta, né? Os números que está se repetindo aqui, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? O jogo rápido, vocês irão responder, fica aqui na página 8, tá? Irão transformar aqui, analisar e dentro da explicação responder esse jogo rápido.
né? Temos também a representação de números decimais com material dourado, tá? Que nós vimos na sala de aula, tá? É a mesma coisa daqui, tá, gente? Só que aqui é uma representação com material dourado, tá? É a mesma coisa, tá? Lembra que a tia falou que o que não fosse tão necessário, ou que fosse uma coisa repetitiva, a tia iria pular? Então, veja que aqui é a mesma coisa, só que está representado pelo material dourado, né? Em cubinhos, mas é a mesma coisa de lá, certo? Veja, ó, 4 décimos a ser representado, ó, representação com material dourado, tá? Mas é a mesma coisa que não será cobrado assim dessa forma com material dourado, não, tá? Então, por isso que eu não irei focar muito nisso aqui, até porque é a mesma coisa, só que a diferença é que aqui a representação é com material dourado, certo? Vamos lá, para onde eu quero chegar, certo? Podem responder aqui que é a mesma coisa, veja a classificação, né? A composição aí, a decomposição, na verdade, que ele faz, certo? Para você colocar o número aqui, né? A representação, tá? Mas logo mais a gente vê essa questão, certo? Aqui a comparação de números decimais. Gente, aqui, como o nome já diz, é uma comparação de números, ou seja, nós iremos analisar os números maiores e os números menores, tá? Utilizando o sinal. Quem lembra desses sinais aqui, gente? Ó, maior que, menor que, tá? Nós iremos utilizar, tá? Aqui nessa parte, comparando, né, os números decimais. E também iremos usar, né, a forma crescente e a forma decrescente, ou seja, a ordem crescente e a ordem decrescente, tá? É comum também eu falar um pouco forma crescente e a forma decrescente, tá? Mas aqui ele coloca ordem crescente e decrescente. Nós também iremos utilizar aqui, tá? Nessa comparação. Creio que vocês já viram também isso aqui, certo? É o sinal, né? Maior que, menor que, como também essa ordem aí crescente e decrescente, tá? Nós iremos organizar os números, né? Primeiramente, nós iremos o quê? Analisar os números maiores e os menores, né? Organizar em ordem, né? Como se pede, né? Então, também aqui não tem nenhuma dificuldade, certo? Aqui só um ponto que vocês precisam saber, sempre na hora de a gente analisar o número, se ele é maior, se ele é menor, sempre nós iremos analisar a parte inteira. A parte inteira é aquela que vem antes da vírgula, tá? Então, eu peço para vocês, por exemplo, colocar essa sequência aqui de números, de resultados, em ordem decrescente. Gente, decrescente é a ordem que se inicia do menor para o maior. E o crescente é do maior para o menor, tá? Mas sempre vocês, primeiramente, vocês terão que analisar a parte inteira. Veja, né? A parte inteira, tá? Aqui ele colocou do menor para o maior, certo? Vamos lá. Então, aqui também ele coloca, gente, ó, tá sempre trabalhando a questão dos sinais, né? Ele sempre tá colocando aqui, ó, né, em ordem, certo? Vamos ler essa partezinha aqui, ó. Ó, no caso dos números 10,53 e 10,5, qual é o maior? Qual é o maior? Vamos lá. Ó, de modo geral, para comparar números decimais, devemos observar os algarismos das ordens inteiras, como eu sempre falo, né? Como eu acabei de falar, na verdade, a ordem inteira. Primeira coisa que você vai fazer, se eles forem iguais, comparamos o algarismo das ordens decimais, iniciando pelos décimos, depois os centésimos, depois o que? Os milésimos, certo? Os algarismos dos décimos, se forem iguais, comparamos o algarismo de ordem dos centésimos. A mesma coisa aqui, ó.
os algarismos dos centésimos. Se eles forem iguais, comparamos os algarismos da ordem dos milésimos e assim por diante. Tá, gente? Facinho esse conteúdo aqui. Ao comparar os números 10,53 e 10,5, podemos notar que eles têm os mesmos algarismos na parte inteira. Sim, 10, ó. E o mesmo algarismo na ordem dos décimos, também 5, 5. Portanto, precisamos analisar a ordem dos centésimos. Aqui já está na lógica, né, gente? Aqui já tem uma parte centésimo, aqui não, né? O número 10,5 não tem algarismo na ordem dos centésimos. Sendo assim, devemos completar a ordem vazia com 0 para poder fazer a comparação. Logo, 10,5 é igual a 10,50. Realmente, né? Ó, analise o algarismo da parte inteira. 10 igual a 10. Analise dos décimos. 10,5 igual, né? São igual. A análise dos centésimos. 10,53 maior que 10,50. Sim, né? Nós iremos também utilizar esses sinais aqui. Igual, né? Maior que, menor que, tá? Bem facinho isso aqui. É só prestar atenção à questão das ordens, né? E analisar, né? Ou seja, comparar os números maiores para os menores, dos menores para os maiores. E os sinais que vocês já sabem, né, gente? Não é possível que vocês não tenham visto já esses sinais aqui, que é conteúdo de segundo ano, terceiro ano, tá? Vamos só relembrar, estamos só relembrando na verdade, certo? Irão também responder aqui, gente, esse jogo rápido, tá? Nós iremos ficar aqui, tá? Até aqui hoje. Na próxima aula a gente começa a falar sobre os números decimais na reta numérica, que também é um conteúdo fácil, bem, é só respeitar a questão dos décimos, dos centésimos e dos milésimos, tá? Mas a gente vê na próxima aula, até porque logo mais nós temos o nosso trabalho sobre porcentagem, que nós iremos debater, corrigir, tá? Então eu preciso da atenção de vocês nesse trabalhozinho sobre porcentagem, tá? Mas diante disso, leio aqui, tá, gente, esse conteúdo, leio com atenção, né? Se ficou alguma dúvida, nós iremos tirar na nossa videoconferência, não se preocupe, mas eu dei uma corrida aqui nesse conteúdo porque é uma coisa simples, tá? É uma coisa simples, tá? É só prestar atenção, tá? E também é bastante relacionado à questão da fração, que foi o conteúdo que nós estudamos na unidade passada, tá certo? Fiquem com Deus e até logo mais na nossa videoconferência, tá? Resolva as atividades, tá certo, gente? Abraço!